Para já quero agradecer a presença de todos. É sempre um gosto poder partilhar algum estudo e alguma investigação que consigo ir fazendo. O tema desta sessão hoje é apresentar uma perspectiva Bahá'í sobre o apóstolo São Paulo, que foi um dos pilares do cristianismo. É, como eu digo aqui neste slide da apresentação, uma perspectiva Bahá'í. Ao dizer que é uma perspectiva Bahá'í, relembro aos amigos um conceito essencial que há na fé Bahá'í. Nós acreditamos que Deus se revela progressivamente à humanidade, enviando mensageiros, nós chamamos profetas ou manifestantes de Deus, que vêm com ensinamentos adequados às necessidades e à maturidade de diferentes povos em diferentes momentos da sua história. E foi assim que nós tivemos um Moisés, tivemos um Buda, um Cristo, um Maomé. E mais recentemente tivemos o Bab e Bahá'u'lláh. Estes não são os últimos, são os mais recentes, porque virão outros mensageiros que nós iremos evoluir enquanto humanidade e teremos outras necessidades, outras preocupações daqui a alguns séculos. Os ensinamentos destes mensageiros estão na base das grandes religiões mundiais. E nas grandes religiões mundiais encontramos em todas elas os seus heróis, os seus líderes, aquelas figuras únicas e sem igual. Figuras essas que por vezes desempenharam um papel de tamanha importância que acabou por condicionar e moldar a evolução histórica dessa religião. É assim que nós tivemos Martinho Lutero, tivemos um Santo Agostinho, tivemos um São Tomás de Aquino, mas também tivemos um Al-Ghazali, um Averroes, tivemos um Raman Roy, enfim, como eu digo, muitos sábios e muitos heróis em todas as religiões. E o São Paulo foi uma dessas personagens. O São Paulo moldou o cristianismo e também moldou a civilização ocidental. Há uma frase nas escrituras Bahá'ís que eu considero que é emblemática da perspectiva Bahá'í sobre São Paulo. Abdu'l-Bahá, numa das suas cartas, escreve esta frase: deve-se ter uma conduta semelhante à de Paulo e uma fé similar à de Pedro. Isto é, um exemplo de virtude de um crente seria a combinação da conduta de Paulo e da fé de Pedro. Eu acho esta frase uma síntese muito bonita, sobretudo para partilhar com amigos cristãos. Eu faço isso com alguma regularidade e, de facto, esta frase é sempre entendida como uma suma muito bonita do que significa esse exercício de fé. Mas o que é que nós sabemos sobre o cristianismo? O que é que nós, Bahá'ís, sabemos sobre o cristianismo? E podia também perguntar o que é que os cristãos sabem sobre o cristianismo. São perguntas assim genéricas que não têm resposta simples. Falando com Bahá'ís, percebe-se, ou pelo menos eu percebo, que geralmente os Bahá'ís de origem cristã têm mais conhecimentos de cristianismo do que os outros. É normal. Parece-me normal isso. Mas mesmo esses Bahá'ís, por vezes, não sabem muito mais do cristianismo do que a esmagadora maioria dos cristãos. Isto é, há a sensação de que a importância do cristianismo e a influência do cristianismo na sociedade tem-se vindo a perder. Eu lembro-me que quando eu era criança e estava na escola,
nós tínhamos a catequese, as aulas de religião. E éramos na minha sala seríamos 20, 30 crianças e penso que todos frequentávamos essas aulas que eram dadas por uma freira ou por uma catequista. Mais tarde, já quando teria 10, 11 anos, penso que havia 2 ou 3 colegas que já não frequentavam as aulas de religião. Eram uma minoria que não frequentava. E hoje em dia eu vejo com os meus filhos que as aulas de religião são frequentadas, e religião, estou a falar de religião cristã, são frequentadas apenas por 2 ou 3 pessoas, não mais do que isso. E, portanto, nós estamos a viver naquilo que se chama uma sociedade pós-cristã, uma sociedade secular, em que o cristianismo vai perdendo influência. E as gerações que vão aparecendo vão tendo cada vez menos conhecimentos sobre cristianismo. É um conhecimento que se vai desvanecendo. E por isso, parece-me que é difícil encontrar hoje pessoas que tenham conhecimentos razoáveis sobre o cristianismo. Se fizesse esta questão em que é que acreditam os católicos, e aqui cito católicos, não os cristãos como um todo, porque a sociedade portuguesa afirma-se maioritariamente como católica. Penso que isso ainda acontece também no Brasil, apesar da crescente influência evangélica. Mas se colocasse essa questão, em que é que acreditam os católicos, nós aqui tínhamos que distinguir 2 coisas. Aquilo que é a doutrina oficial, aquilo que são as crenças oficiais no cristianismo, que estão descritas no credo, na Bíblia, na tradição que a Igreja foi desenvolvendo, na própria Igreja e nos sacramentos. E depois temos outras coisas dentro das crenças católicas. Temos aqueles rituais, quase diria sociais, como o casamento, o batizado, os funerais. Temos os cultos marianos, o culto dos santos, e uma religiosidade social que se vê sobretudo nas pequenas vilas e nas pequenas aldeias aí do país fora. E esta mistura entre o que são crenças oficiais e o que são crenças populares confunde um pouco, de facto, quando queremos responder em que é que acreditam os católicos, em que é que acreditam os cristãos. E é também nesta sociedade onde se vai diluindo a percepção do que é que foi o cristianismo e da influência que teve, nós vemos com muita facilidade a confusão entre aquilo que são os valores e os ensinamentos essenciais do cristianismo e aquilo que foram alguns atos da cristandade. Nós sabemos que o cristianismo moldou a sociedade ocidental. Mas sabemos como é que isso aconteceu, sabemos como é que se iniciou esse processo, percebemos como é que foi possível que aquele grupinho marginal de judeus convertidos a um novo, ou que parecia ser um novo culto, como é que aquele pequeno grupo fez com que o cristianismo se tornasse uma religião mundial. Nós aprendemos na escola, nos nossos manuais escolares, referem com o imperador Constantino. Há alguns até referem o imperador Teodósio, não é? O Constantino é o doente da tolerância, o Teodósio torna o cristianismo uma religião oficial. Mas os nossos manuais esquecem uma personagem, que foi o São Paulo. O São Paulo é a segunda personagem mais importante do cristianismo. Ele é autor de várias epístolas que integram o Novo Testamento, e é curioso, nós sabemos mais sobre São Paulo do que sobre o próprio Jesus. Nós temos informações da vida de São Paulo no livro dos Atos dos Apóstolos e também nas suas epístolas. O grande feito de São Paulo
e isso é reconhecido pelos próprios cristãos, é que ele adaptou a mensagem de Cristo ao mundo greco-romano, ao mundo helénico. E sem essa adaptação, o cristianismo de hoje não existiria. O São Paulo é um apóstolo, é um santo que é venerado por toda a cristandade. Não há grupo no cristianismo, não há igreja no cristianismo que não venere o São Paulo. E ele torna-se uma figura influente em todas as escolas de pensamento e em todas as teologias cristãs. Ele influencia profundamente o Santo Agostinho, o São Tomás de Aquino, o Martinho Lutero, o Calvino, influencia imensos jesuítas, mais recentemente o Karl Barth, considerado o maior teólogo do século XX pelo anterior Papa. E além disso, além dessa influência teológica, há uma influência social tremenda. Quantas cidades no mundo têm o nome de São Paulo? O Jairo dizia há dias que ele próprio está em St. Paul, no Minneapolis. O Mauro Gertner, que está aqui connosco, está em São Paulo, no Brasil. Nós portugueses, criámos em Angola uma cidade que se chama São Paulo de Luanda. E basta procurar na internet e nós encontramos imensas cidades e vilas com o nome de São Paulo. Além disso, há universidades, há hospitais, há imensas organizações que têm o nome de São Paulo. Então, quem era este judeu que se converteu ao cristianismo? O Paulo, cujo nome original era Saulo, ele nasceu em Tarso, que fica na Ásia Menor, na atual Turquia. Nasceu numa família da diáspora judaica, provavelmente à volta do ano 10 da era cristã. Era uma família da diáspora porque percebemos que deve ter sido de um grupo de famílias que foi expulsa da Palestina pelos romanos num dos seus raids sobre a Palestina. O seu pai era judeu, um judeu com cidadania romana, portanto tinha uma série de direitos ao abrigo da lei romana. O pai educou-o de acordo com a fé e com a tradição. E, portanto, ele foi circuncidado ao 8º dia e cumpria escrupulosamente a lei mosaica. O Paulo começa, na sua infância, por frequentar uma escola grega em Tarso e depois, já quando era adolescente, é enviado para Jerusalém para uma escola rabínica. Bom, aí sim vai aprender a lei mosaica. Com o passar dos anos, ao chegar à idade adulta, o Paulo torna-se um fariseu, isto é, um seguidor fervoroso da lei e da tradição mosaica. Dizem que participou no martírio de Estevão, que foi o primeiro mártir cristão, e esteve ativamente envolvido nas perseguições aos primeiros cristãos na costa oriental do Mediterrâneo. Nas suas andanças ali na zona oriental do Mediterrâneo, pelas diferentes cidades, no ano 31 ou talvez 32, numa viagem que ele fazia para a cidade de Damasco, ele tem uma experiência mística. Ele conta que viu uma luz que o envolveu, que o derruba do cavalo, e houve uma voz, que ele diz ter sido a voz de Cristo, que lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Diz o livro dos Atos que ele ficou temporariamente cego e nessa experiência mística ele recebeu a revelação do próprio Jesus Cristo. Ele prosseguiu depois até Damasco, onde entrou em contato com os cristãos e foi batizado, e a partir desse momento ele assume-se como cristão. E muda de nome, adota o nome de Paulo. E, portanto, há é como se o nome, a mudança de nome, representasse também uma mudança profunda da sua identidade espiritual. Os primeiros anos de Paulo são os anos de entusiasmo.
entusiasmo pelo novo credo, pela nova fé que ele tinha descoberto e que ele estava perfeitamente entusiasmado para espalhar por todo o mundo. Ele tenta ir à Arábia, espalhar a nova mensagem, mas a coisa parece não ter corrido bem, segundo vai dizer numa epístola mais tarde aos Gálatas. Depois volta a Damasco e resolve ir ensinar nas sinagogas. No fundo, ele, enquanto doutor da lei, enquanto profundo conhecedor da lei mosaica, sentia que tinha alguma capacidade para levar a mensagem de Jesus aos judeus. Mas aquela mensagem escandalizava os judeus, chocava-os. E, como acontecerá várias vezes ao longo da sua vida, ele tem que fugir de Damasco. E 3 anos após a sua conversão, ele vai a Jerusalém, onde conhece o Tiago, que era irmão de Jesus, e conhece o Pedro. E ele era sempre visto, ainda nesse tempo, 3 anos após a sua conversão, ainda era visto como aquele fariseu que perseguia os cristãos. E era visto com desconfiança. E foi preciso outro cristão, que o conhecia já de Damasco, o Barnabé, interceder e calmar toda a comunidade de Jerusalém, a dizer: aquele perseguidor já não existe, ele agora é um crente fiel e devoto. E foi aceita, a sua presença foi aceita pelos cristãos em Jerusalém. Mas ele em Jerusalém vai se envolver em discussões com judeus helenistas, portanto, com de cultura grega, e as discussões azedam e, mais uma vez, ele é alvo de perseguição e ele tem que sair de Jerusalém. Entretanto, a comunidade cristã ia florescendo em algumas cidades do Mediterrâneo Oriental. E em Antioquia, que fica na costa leste do Mediterrâneo, a comunidade crescia e decidiram enviar missionários para a ilha de Chipre. E escolheram então Paulo e um outro cristão chamado Barnabé. Eles foram para Chipre, andaram a pregar em várias sinagogas das cidades de Chipre e, quando saíram de Chipre, estabeleceram uma estratégia. Em vez de voltar imediatamente para Antioquia, iam pregar pelas cidades da Ásia Menor. E a estratégia seria, primeiro, falar com os judeus e depois com os gentios, isto é, com os não-judeus. Porquê primeiro com os judeus? Porque os judeus já tinham a herança espiritual de Abraão, tinham a revelação de Moisés e, portanto, poderiam estar mais preparados para receber a nova revelação de Jesus. Nessas viagem missionária pela Ásia Menor, mais uma vez, ele é insultado, ele é atacado e as coisas várias vezes correm mal e ele tem vários problemas, enfim, há alvo de perseguições em várias vezes. Mas também fruto dessa viagem vão surgindo as primeiras comunidades cristãs na Ásia Menor. Está aí um mapa com o trajeto que eles provavelmente fizeram. É curioso olharmos para estas viagens e perceber que é um pouco como se fosse uma viagem, aquilo que nós chamamos uma viagem de ensino. Portanto, isto ocorre no ano 147. E, passado 2 anos, há o primeiro concílio, chamado Concílio de Jerusalém. Isto acontece porque a divulgação da mensagem de Cristo junto dos gentios levantava aqui uma questão. É se os gentios deviam seguir as leis e os preceitos do judaísmo, nomeadamente a circuncisão. Ou, posto de outra maneira, para ser cristão não seria necessário também cumprir a lei mosaica? Havia muitos cristãos de origem judaica que defendiam que sim, que não se podia abdicar da lei mosaica. Mas Paulo considerava que não, que a mensagem de Jesus era mais importante. E, portanto, não era necessário os gentios tornarem-se judeus para depois se tornarem cristãos. O Paulo era um judeu instruído. O Paulo tinha
conhecimento profundo da lei judaica, coisa que a maioria dos cristãos daquele tempo não tinha. E, portanto, os argumentos de Paulo acabaram por convencer a maioria das pessoas presentes naquele concílio. E com os argumentos de Paulo a prevalecerem sobre os de Pedro e os de Tiago, aqueles dois que tinham convivido diretamente com Cristo, Paulo vai adquirir uma visibilidade muito grande entre os cristãos. Claro que ter razão numa argumentação perante Pedro deixou um ambiente de desconforto, um ambiente de tensão que permaneceu entre cristãos de origem gentia e cristãos de origem judaica. E algum tempo mais tarde, alguns anos mais tarde, Pedro e Paulo estão em Antioquia e Pedro recusou-se a partilhar refeições com cristãos de origem gentia. Isto é, ele trazia para a comunidade cristã hábitos claramente judaicos. O judeu não partilhava a refeição com outros não-judeus. E foi isso que Pedro estava a fazer. E Paulo considerou esse gesto inaceitável. No final desse ano, Paulo inicia uma segunda viagem missionária. Desta vez, ele vai acompanhado por Silas e por Timóteo. É uma viagem, tal como a primeira, que é marcada por conversões e por incidentes. Várias vezes ele é preso, várias vezes ele é espancado. Em Corinto, na Grécia, ele fica ali vários meses e incomoda de tal maneira a comunidade judaica daquela cidade que ele é preso, mas depois é julgado e ilibado pelo governador romano. Paulo, além de doutor da lei mosaica, era um bom conhecedor da lei romana. Sabia como argumentar, como se defender. É durante esta segunda viagem que, em Atenas, no Areópago, ele fala sobre o Deus desconhecido. Nas culturas romana e grega, havia deuses para tudo. As famílias tinham os seus deuses, as cidades tinham os seus deuses, o império tinha os seus deuses, os imperadores eram considerados deuses. E sempre que se conhecia um novo povo, ou um novo povo era englobado ou conquistado, os seus deuses eram acrescentados aos deuses existentes. E em Atenas havia uma estátua que era apenas um pedestal vazio, que dizia homenagem ao Deus desconhecido. Era uma tentativa dos gregos para incluir todos os deuses que eles consideravam que desconheciam. E Paulo toma este pedestal de homenagem ao Deus desconhecido para identificar o Deus desconhecido com o Deus transcendente que refere o cristianismo, de que em Cristo falava. Um Deus que nos ultrapassa, que nunca poderemos conhecer totalmente. Portanto, este é um discurso célebre de Paulo. E, portanto, isto é uma viagem missionária que dura 3 anos. É aqui também o trajeto que ele deve ter seguido. Chamar a atenção uma coisa. Neste ano 50, Paulo já beneficia de um melhoramento romano. São as estradas romanas. As estradas romanas que foram feitas pelos romanos para mais rápida deslocação das legiões, portanto, sobretudo para efeitos militares, vão ter um efeito económico, porque os comerciantes vão aproveitar as estradas para deslocar os seus produtos atrás das legiões, e, portanto, são criados postos de muda de cavalos ao longo das estradas, enfim. Isto vai ter um impacto económico, mas vai também ser aproveitado pelos cristãos para mais rapidamente espalharem a sua mensagem pelo Império. Depois desta viagem, Paulo vai ficar 3 anos em Éfeso. Aqui dá um enorme contributo para o desenvolvimento desta comunidade cristã que havia aqui nesta cidade. No fundo é aquilo que nós na comunidade Bahá'í às vezes chamamos de pioneirismo. Ir para uma cidade, abrir uma cidade, ajudar ao desenvolvimento da comunidade nessa cidade.
nestas andanças todas que Paulo fez, já estou aqui a contar a segunda viagem missionária, mais estes 3 anos em Éfeso, podia-se perguntar, mas de que é que ele vivia? Okay? Qual era o seu ofício? E Paulo tinha um ofício que era muito prático e que lhe permitia deslocar-se com facilidade. Ele vivia, ele ganhava o seu sustento produzindo tendas e consertando tendas, cozia tendas e velas para navios. E, portanto, os seus instrumentos de trabalho ele podia levá-los muito facilmente. Eram agulhas, eram linhas. No ano 55 ele inicia uma terceira viagem missionária, agora na companhia de Timóteo e Tito, e na cidade de Éfeso, onde ele já tinha vivido 3 anos, havia uma estátua e um culto da deusa Artemis, e aquilo era também uma fonte de negócio para vários comerciantes locais. E ele, por denunciar esse culto, por afirmar a falsidade desse culto, por defender o culto a um Deus que não se podia representar na forma de uma estátua, ele foi alvo da fúria dos comerciantes dessa cidade. E essa fúria, ele quase que morreu num ataque desses comerciantes. Ele vai ainda passar 3 meses na cidade de Corinto, na Grécia, e depois regressa a Jerusalém com Lucas e com outros convertidos. Lucas converte-se durante esta viagem, ele vai escrever o chamado Evangelho de Lucas e também o livro dos Atos. E ele leva uma coleta para a festa de Pentecostes, que era uma tradição que havia entre os judeus da altura. Aqui o mapa do trajeto que ele terá feito nessa terceira viagem. E ao regressar a Jerusalém, mais uma vez, como em tantos outros sítios e em tantas outras ocasiões, a presença de Paulo vai provocar uma grande agitação. Aqueles judeus fariseus não aceitavam a presença de Paulo, que tinha sido um deles e vinha agora falar de uma nova revelação divina. Eles acusam-no, denunciam-no ao governador, e ele fica preso na cidade de Cesareia, uma cidade costeira na Palestina. Okay? E ele, bem conhecedor das leis romanas, ele apela para o imperador. E aí é transferido para Roma, onde fica também preso durante 2 anos. E diz a tradição que ele terá sido decapitado entre o ano 62 e 67, durante o reinado do imperador Nero. Bom, o que é que São Paulo nos deixa? Ele deixa-nos vários textos. Nós temos no Novo Testamento 14 epístolas que são atribuídas ao São Paulo. Algumas, a autoria é por vezes questionada. Nós sabemos que o Paulo tinha vários amanuenses, vários secretários, escribas, que escreviam o que ele ditava e que ele raramente escreveu pela sua própria mão. Estas epístolas de São Paulo foram os primeiros livros do Novo Testamento. Elas, naquele tempo, eram copiadas e circulavam entre as primeiras comunidades cristãs. Ora, nós podemos classificar as epístolas de São Paulo quanto à sua autoria desta forma: aquelas que são inquestionavelmente da autoria de São Paulo, aquelas que são quase inquestionáveis e uma que definitivamente não é da autoria de São Paulo. Bom, então, resumindo, nós podemos dizer que o São Paulo é diferente dos outros apóstolos de Jesus, primeiro porque ele não pertencia ao grupo inicial dos 12, depois porque era um homem culto e educado nas culturas grega e judaica, porque era um homem que dá ênfase à divulgação da mensagem de Cristo entre os gentios, isto é, entre os não-judeus, e porque ele corta com antigos hábitos judaicos que estavam profundamente enraizados na primeira comunidade cristã. Bom, então e para os Bahá'ís? Que importância tem São Paulo? O que é que ele tem de relevante para a fé Bahá'í?
A importância de São Paulo é várias vezes afirmada nas escrituras baha'ís. Abdu'l-Bahá apresenta um contraste entre Judas e Paulo. Diz que Judas era um discípulo muito próximo, que depois atraiçoou Jesus, enquanto que São Paulo era um inimigo que depois abraçou a fé e torna-se um dos mais fiéis seguidores do cristianismo. E depois há pequenas curiosidades na vida de Paulo, pequenos episódios onde nós podemos encontrar paralelismos curiosos com eventos da história bahá'í. Se é verdade que Paulo adotou a mensagem de Jesus à mentalidade romana, nós também podemos ver algo parecido em Shoghi Effendi, quando ele adota hábitos e procedimentos na comunidade bahá'í adequados ao mundo ocidental. Shoghi Effendi, por exemplo, reconhece a importância das comunidades bahá'ís terem um reconhecimento jurídico oficial e cria-se os estatutos das assembleias locais, das assembleias nacionais. Shoghi Effendi, por exemplo, quebrou o hábito que Abdu'l-Bahá tinha de ir à mesquita à sexta-feira. Portanto, há uma série de atos de adaptação a um novo mundo, a um mundo ocidental. E depois as viagens de Paulo, de alguma forma, podemos compará-las a viagens de ensino ou atos de alguns pioneiros bahá'ís. Estas são pequenas curiosidades. Podem parecer relevantes para os bahá'ís. Mas há algo que e isto agora é uma opinião pessoal, eu considero que é o mais relevante de tudo. É a forma como São Paulo interpretava as Escrituras. As Epístolas de São Paulo têm várias interpretações alegóricas do Antigo Testamento. Interpretações estas que nos mostram que as Escrituras podem ter vários significados espirituais, mesmo quando não sejam evidentes, mesmo quando parece que temos uma narração mais ou menos clara, a coisa pode ter significados simbólicos. E esta forma de interpretar as Escrituras é semelhante ao modelo Bahá'í de interpretação das Escrituras. Paulo disse várias vezes que não falava com uma linguagem comum, falava numa linguagem espiritual, uma linguagem com várias metáforas, vários significados simbólicos. Ele diz o seguinte na primeira Epístola aos Coríntios: não falamos dessas coisas em palavras dotas, de sabedoria humana, mas com aquelas que o Espírito ensina e que exprimem as coisas espirituais em termos espirituais. Porque o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras. Não as pode compreender porque devem ser julgadas espiritualmente. E, portanto, ele aqui a dizer-nos que há um sentido espiritual nas Sagradas Escrituras que nem sempre é facilmente entendido pela maioria dos seres humanos. E depois, ao longo das suas epístolas, ele vai dar vários exemplos, ele vai fazer vários exemplos, vai fazer várias interpretações que são exemplificativas dessa importância dos significados simbólicos nas Escrituras. Há, por exemplo, a narrativa do livro do Gênesis sobre as mulheres de Abraão. Diz essa narrativa no livro do Gênesis que Abraão não conseguia ter filhos com a sua mulher, Sara, e ela chamou a escrava para que a escrava lhe desse um filho. E diz o seguinte, e nada nessa narrativa do Gênesis sugere que seja uma descrição simbólica. Parece uma narrativa mais ou menos clara no seu sentido literal. E Paulo faz uma interpretação simbólica dessa narrativa. E ele diz isto: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da mulher livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da mulher livre em virtude da promessa. Isto foi dito por alegoria, pois as 2 mulheres representam as 2 alianças. Uma, a do Monte Sinai, que gera filhos para a escravidão, é Agar. Ora, o Sinai é um monte da Arábia,
e que responde a Jerusalém atual, que é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém lá do alto é livre, e esta é a nossa mãe. Ou seja, Abraão tem duas mulheres, e ele considera que ele associa a mulher livre à liberdade e à vida espiritual, e a escrava ele vai associar, vai comparar com a escravidão dos sentidos, a escravidão ao mundo material, e faz uma outra alegoria, dizendo, portanto, que a Sara, a mulher livre, é como os ensinamentos de uma nova revelação, enquanto que Agar pode ser comparada a Jerusalém, que está sob domínio romano, e pode representar também a escravidão dos judeus perante a lei de Moisés. Portanto, a liberdade está na Jerusalém do Alto, que surgiu com os novos ensinamentos de Jesus, e não com a escravidão a que os fariseus voluntariamente se sujeitam à lei de Moisés. Portanto, temos uma narrativa que parece mais ou menos linear, onde Paulo faz interpretações simbólicas. Outro episódio em que Paulo faz interpretações alegóricas. O rochedo de Horeb. No livro do Êxodo, ao descrever a saída dos hebreus do Egito, encontramos este episódio em que Deus diz a Moisés: eu estarei diante de ti sobre o rochedo de Horeb. Baterás no rochedo e dele jorrará água, e então o povo poderá beber. Moisés assim fez na presença dos anciãos. Esta é a descrição do momento em que os hebreus passavam sede no deserto do Sinai. E o autor do livro do Êxodo não diz que isto tem um significado simbólico, nem diz que isto deve ser exclusivamente literal. Mas a verdade é que Paulo vai ultrapassar o sentido literal e diz que há um sentido espiritual neste texto. Ele diz que aquela água é um alimento espiritual e que aquela rocha é um símbolo da aliança. E se naquele tempo podia ser entendido como Moisés, que dava água espiritual para alimentar o povo, agora pode-se entender aquela rocha como sendo Cristo. Cristo que já ali estava naquele tempo, dando alimento espiritual aos hebreus que saíam do Egito. No episódio também, onde aparentemente não há nada de simbólico, mas Paulo consegue ver um sentido espiritual. E depois, um terceiro exemplo, o véu no rosto de Moisés. Diz no livro do Êxodo, em que Moisés, depois de falar com Deus, ficava com o rosto tão brilhante e brilhava de uma forma tão intensa que o povo tinha medo de se aproximar dele. E então Moisés colocou um véu na face quando falava com os israelitas. E São Paulo vê o véu na face de Moisés como uma incapacidade dos hebreus para perceberem a mensagem divina. Uma incapacidade essa que os leva a não aceitar qualquer mensagem divina, nomeadamente a mensagem divina que Cristo acabava de trazer. Portanto, um terceiro exemplo, com uma narrativa que aparentemente é literal, São Paulo vê significados simbólicos. Ou seja, nós percebemos que São Paulo aprendeu e ensinou que o significado simbólico, o significado metafórico é muito mais rico que o significado literal. Mesmo quando não há indicação que o significado, que o texto é simbólico, ele consegue ver um significado simbólico. Esta forma de interpretação que dá ênfase, dá importância aos sentidos metafóricos, é o chamado midrash, uma palavra que significa estudar ou investigar. E nós, Bahá'ís, tal como São Paulo, também acreditamos que as escrituras contêm significados mais profundos, mesmo quando parecem literais. Nós temos o livro da certeza, que é um livro revelado por Baha'u'lláh, em Bagdade, que descreve o processo de revelação de Deus à humanidade.
aquele exemplo que eu falei no início desta apresentação, os vários manifestantes que vão aparecendo com ensinamentos adequados à maturidade e às necessidades dos diferentes povos. Ele escreve isso no livro da Certeza, mas também vai citar e explicar várias passagens do Novo Testamento, de caráter claramente alegórico, vários versículos do Alcorão, que são muito complicados de entender, que sempre foram considerados complicados, várias tradições islâmicas, todas elas que ao longo do tempo, ao longo da história, foram provocando divisões e animosidades entre os seguidores das religiões. Portanto, ele esclarece as alegorias do Novo Testamento, do Alcorão, e, além disso, vai revelar o significado de termos simbólicos como o regresso de um profeta, o que é que significa a ressurreição, o que é o selo dos profetas, o que é o dia do juízo, e vários outros exemplos e outros termos simbólicos que ele vai explicar neste livro. Também Abdu'l-Bahá, num livro chamado Respostas a Algumas Perguntas, ele aborda vários temas cristãos. Este livro tem 5 secções e há uma secção específica que é alguns temas cristãos, em que ele aborda coisas desde o significado da ressurreição, o significado do pão e do vinho, a necessidade do batismo, o simbolismo de Adão e Eva, enfim. E depois tem interpretações do livro da Revelação, do Apocalipse, do livro de Isaías, do livro do Gênesis, enfim. E além disso o livro tem outros capítulos que abordam temas como a evolução da espécie humana, a alma humana, a imortalidade da alma, o livre-arbítrio. É um livro que eu costumo dizer e repetir, e continuei a repetir as vezes que for preciso, que é um livro que eu considero ideal para um primeiro contacto com a fé Bahá'í e com os textos de Abdu'l-Bahá. Bahá'u'lláh diz que os manifestantes de Deus e os apóstolos têm uma linguagem dupla. E diz isto desta maneira: é evidente a ti que as aves do céu e as pombas da eternidade falam uma linguagem dupla. Uma é uma linguagem exterior, que não tem alusões, ocultação ao véu. Sem alusões, ocultação ao véu. E outra é uma linguagem velada e oculta. Ou seja, nós temos nas Escrituras 2 tipos de linguagem. Uma exterior, com significados literais evidentes, fáceis de entender, e é um significado apenas. E depois uma linguagem mais sofisticada, digamos que é uma linguagem velada, com significados simbólicos, nem sempre evidentes, nem sempre fáceis de entender, e por vezes até com múltiplos significados. Veja-se estes exemplos. Nós temos no livro do Êxodo, está lá escrito, num dos 10 mandamentos, não matarás. É óbvio que nós temos aqui um significado simbólico. Okay? Claro que também podemos encontrar um sentido literal, mas o significado essencial é literal. É não tirar a vida ao nosso semelhante. Temos de encontrar um significado simbólico, se pensarmos, bom, também não devemos cortar o acesso à vida espiritual de alguém, certo? Okay? Mas o essencial aqui é o significado literal. E depois temos outro exemplo, outro certo das Escrituras, do Evangelho de São Mateus. Diz: logo após a aflição daqueles dias, o sol escurecer-se-á, a luz não dará a sua luz, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as forças da terra serão abaladas. É óbvio que aqui nós não podemos aceitar o significado literal, a menos que nós deixemos de acreditar na ciência. Mesmo um cristão reconhece que estas palavras são simbólicas, mas é difícil ter a certeza absoluta do que é que significam. Okay? Portanto, o que é que significam estes simbolismos? Também aqui eu faço um exercício à luz do que está exposto no livro da Certeza e seguindo o modelo que Bahá'u'lláh ali apresenta. Este texto, logo após a aflição daqueles dias, o sol escurecer-se-á, a lua não dará a sua luz, estrelas cairão do céu e as forças da terra serão abaladas, podemos interpretar da seguinte forma. E chama a atenção, é uma interpretação possível, que há outras. A aflição daqueles dias.
pode ser entendido como a corrupção de valores morais. Quão grande é a aflição de uma sociedade que vai perdendo os valores e quão grande a aflição de quem tem valores morais e vive numa sociedade que vai perdendo esses valores. Para onde é que isto está a caminhar? É uma situação angustiante. Depois, o sol obscurecer-se-á. Isto pode ser uma alusão a profetas do passado e ao diminuir da sua influência, ao perder da sua influência. Eu disse há pouco que nós hoje vivemos numa sociedade pós-cristã que vai perdendo a influência do cristianismo, se tem vindo a perder. O sol do cristianismo está a obscurecer-se. Podemos descrever dessa maneira. A lua não dará a sua luz. Aqui podemos entender como a lua como representando os líderes religiosos e as leis da religião. Portanto, deixam de iluminar. Eles recebem a luz do sol, da revelação, mas deixam de a conseguir refletir. Portanto, é também a perda de prestígio, a perda de poder, a perda de relevância dos líderes religiosos e dos valores que as leis divinas trouxeram anteriormente. Pois as estrelas cairão do céu. As estrelas no céu é o que nos guia, é o que guiava os caminhantes no passado. Então, o não ter essas estrelas é o não ter orientação. E aqui podemos entender esta frase como significando o declínio da liderança espiritual, a quebra da prática religiosa. E depois as forças da terra serão abaladas. Podemos entender isto aqui como um ambiente de grande agitação social e política. Como disse, isto é apenas um exemplo de interpretações possíveis. É possível fazer outras interpretações simbólicas destas palavras. Portanto, há múltiplos significados simbólicos. Penso é que o significado simbólico aqui faz mais sentido do que o significado literal. Bom, mas por que é que temos lá estes simbolismos? Por que é que temos lá estas metáforas? Será que estes simbolismos não serão meras figuras de estilo literário? Ou melhor ainda, por que é que a Sagrada Escritura não indica claramente quais são os textos que devem ser interpretados literalmente e os textos que devem ser interpretados de forma simbólica? A resposta para esta pergunta está nas próprias Escrituras. O autor da Epístola aos Hebreus diz que as metáforas existem nas Escrituras para mostrar as intenções do coração de quem as lê. Mostrar a pureza de quem lê a Escritura. Ele diz o seguinte, ele compara a palavra de Deus com uma espada e diz: a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Penetra até dividir a alma e o corpo, as junturas e as medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Talvez fosse a palavra de Deus que Jesus falava quando disse: não penseis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas sim a espada. A espada aqui simboliza algo que corta, algo que separa. Não é um instrumento de guerra, é algo que faz a divisão, separa um de outro. Cristo disse que falava com parábolas para que aquelas pessoas que tinham sensibilidade e percepção espiritual e que de facto eram puros na sua busca da verdade, pudessem perceber o significado. E aqueles que não tinham essa capacidade, estavam agarrados aos seus desejos e ao seu ego, então viam essas palavras como um obstáculo. Ou seja, um ato de fé, isto é, o acreditar num manifestante de Deus, o acreditar numa religião, o acreditar numa relação divina, é um exercício de livre vontade de qualquer ser humano. Se o texto sagrado se cumprisse literalmente,
como aquele exemplo que vimos há pouco do Evangelho de São Mateus, isso faria com que ocorressem fenómenos tão extraordinários, tão magníficos, que ninguém poderia, de livre vontade, dizer que não acreditava. Perante uma coisa tão fantástica, a pessoa tinha que se render. Ora, é com uma metáfora, é o perceber do significado de uma metáfora que nos leva a exercer esse livre exercício da nossa vontade. E, tal como a Bíblia, as escrituras barrais dizem que Deus não usa a linguagem simbólica e alegórica para nos confundir ou para nos baralhar. Essa linguagem está nas escrituras para nos testar. Deus permitiu que as escrituras tivessem esses significados ocultos, mas também nos deu a capacidade para compreender esses significados ocultos. Eu faço muito, em várias ocasiões, tenho feito ênfase na importância do significado simbólico das escrituras. Eu costumo dizer que nós aqui em Portugal aprendemos na escola, temos que estudar na escola os Lusíadas, de Luís de Camões. E uma das coisas que os professores têm de nos explicar é o simbolismo, os vários simbolismos que estão naquela obra. Como, por exemplo, o Adamastor. O Adamastor era um gigante que vivia no Cabo das Tormentas e não deixava passar os navios portugueses. O Adamastor, obviamente, é um símbolo, é uma metáfora da enorme dificuldade que era ultrapassar aquele ponto geográfico. A Ilha dos Amores, também uma metáfora de uma vida tranquila e descansada que os marinheiros portugueses poderiam ter se não se tivessem lançado ao mar. Enfim, nós percebemos na escola que os Lusíadas não são a história literal de Portugal. São uma epopeia plena de significados simbólicos. Ora, se nós temos capacidade para perceber que os Lusíadas estão repletos de significados simbólicos e percebemos alguns desses significados simbólicos graças aos nossos professores, então também temos certamente capacidade para estudar as escrituras e perceber os seus sentidos simbólicos. E é isso que eu acho que São Paulo nos veio trazer, veio abrir a porta para esses significados simbólicos e significados esses que hoje estão expostos de forma muito mais clara, com uma explicação muito mais alargada nas escrituras barrais. E daí a minha importância, a importância que eu dou a São Paulo e o motivo de estar a fazer esta sessão sobre São Paulo. E penso que aqui agora vale a pena terminar com a frase com que comecei sobre São Paulo. Quando a do Barra diz: deve ter uma conduta semelhante à de Paulo e uma fé similar à de Pedro. E eu fico por aqui. Vou parar de partilhar. Obrigado pela vossa atenção.